Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Tudo bom, boa noite, Débora, boa noite, Carol, boa noite, ouvintes, também quem nos assiste, Viva Voz no ar. Oi, Vera, boa noite. E vamos então a Brasília. A Isis Tassiarini está de volta para trazer mais informações sobre as medidas que o governo quer apresentar para tentar fechar o orçamento. Oi, Isa, boa noite. Oi, Débora, agora boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Como alternativa e a perda de arrecadação, com a medida provisória do IOF que caducou, o governo planeja agora mandar 2 projetos de lei separados aqui para o Congresso para tentar reverter essa derrota significativa. Um projeto é de controle de gastos e um outro é de aumento de arrecadação de receita. Esse segundo projeto do aumento de receita passa ali por uma compensação do PIS/COFINS, que segundo alguns interlocutores próximos à equipe econômica, dizem que deve gerar cerca de 10 bilhões de reais para os cofres públicos. Já a redução de despesas, que passa, por exemplo, pelo seguro-defeso, o crédito tributário, até mesmo o pé de meia, pode gerar para o governo cerca de 15 bilhões de reais. Portanto, considerando esses 2 cálculos, a estimativa é que os 2 projetos de compensação da perda de arrecadação do rombo é que essas medidas gerem de 20 a 20 bilhões de reais de folga ainda este ano para o Palácio do Planalto. Em relação às bets e às fintechs, algo que o presidente Lula tem insistido em taxar Big Techs e aumentar também a contribuição para as fintechs, o governo pretende encaminhar um projeto separadamente. Isso é o que disse hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Globo News, ao programa Estúdio I, lembrando que ele reforçou que o presidente Lula faz questão que o Congresso Nacional se debruce sobre esses 2 temas e que os deputados e senadores precisam dar uma palavra definitiva sobre as bets. Fernando Haddad também destacou que no caso das fintechs, muitas vezes elas chegam a ser 10 vezes maiores que os próprios bancos e mesmo assim pagam uma contribuição diferenciada. Ele disse nessa entrevista que a expectativa era encaminhar ainda hoje aqui para o Congresso Nacional esses 2 projetos iniciais, que não contemplam Big Techs que não contemplam bets nem fintechs, que são aqueles projetos de controle de gastos e de aumento de receita. Mas já tem gente me dizendo que talvez fique para o fim desta semana, a partir de amanhã. Débora. Obrigada, Isis Tassiarini, pelas informações. Agora, Vera, considerando o cenário político atual, quais são as chances desses projetos avançarem? Porque a gente está falando de um Congresso que derrubou um decreto, aquele que aumentava o IOF, fazia 33 anos que isso não acontecia no Brasil, deixou caducar uma MP alternativa a esse assunto. Vai ter que gastar saliva, sola de sapato. Pois eu acho uma medida inteligente você separar o que fala em controle de gastos, corte de gastos, e o que representa tentativa de aumento de arrecadação por via de novas taxações. Porque uma das razões pelas quais a medida provisória 1303 caducou foi o fato de que ficou a aparência de que ela era só uma medida arrecadatória. Vocês lembram que a gente entrevistou aqui o deputado Carlos Zaratini no Viva Voz, e ele já, na hora em que a medida estava prestes a ser jogada na lata do lixo, estava ali se esgoelando para dizer, olha, o que ninguém fala é que a medida provisória também traz corte de gastos, porque ela, por exemplo, inclui o pé de meia no orçamento do Ministério da Educação,
e com isso ele passa a integrar o piso ali da educação e tem uma economia de cerca de 18 bilhões que advém disso. Só que não é que as pessoas não soubessem porque elas são mal intencionadas ou porque qualquer coisa, porque o governo não informou direito. O governo enfiou tudo na MP e para todo mundo era uma MP única e exclusivamente arrecadatória. Então comunicou mal, planejou mal a votação daquela MP, deixou para negociar só na última hora e aí ela caducou. Então agora, separando as duas coisas, fica mais fácil do governo, pelo menos, se defender da acusação de que tenta cumprir a meta fiscal única e exclusivamente tentando aumentar a carga tributária para alguns setores. Então, está mostrando que também tem um esforço por parte dele, governo, de fazer uma certa economia. Não é a economia que se pede, não é a principal cobrança que existe, que essa cobrança é para as medidas que são indexadas pelo salário mínimo, as medidas que estão ali, que são obrigatórias, que estão no orçamento e que estão dentro da Constituição e que, portanto, aumentam a cada vez, e ainda não se chegou nisso. Mas, ainda assim, tem um caráter didático, educativo, que pode ajudar, inclusive, na tramitação do Congresso. O fato de você separar as duas coisas demonstra boa vontade por parte do Executivo também em enxugar despesas. Agora, Vera, o Haddad está no morde-a-sopra com o Congresso, né? Porque ele falou, por um lado, que o Congresso teve sensibilidade de aprovar uma série de projetos que retiraram privilégios do andar de cima, né? Nas palavras do ministro. Mas, de outro lado, ele diz que vê o Congresso atuando, pensando já na eleição de 2026 e não em justiça econômica. E assim como o governo também pensa em 2026, inclusive muitas medidas nas últimas semanas voltadas, né, para montar um palanque, para montar um discurso, para montar uma plataforma reeleitoral para o presidente. Quando você vai se aproximando da eleição, é inevitável que todos os cálculos se deem pensando na eleição. Por isso que não é bom deixar medidas desse tipo para a última hora e para tão perto da eleição, porque aí você corre o risco de qualquer medida que você vai fazer ser creditada na conta do populismo fiscal, e aí com isso combatida pela oposição, ou pelo outro lado você corre o risco da oposição também não querer aprovar nada seu, justamente por medo de te dar um benefício eleitoral. Então é complexo. A pergunta da Débora, a primeira pergunta da Débora é difícil de responder. Não dá para saber como o Congresso vai reagir a essa nova tentativa do governo, principalmente porque está insistindo em teclas que já foram muito tocadas, que já foram batidas. Essa coisa das fintechs, essa coisa das bets, que por mais que exista justiça e exista fundamento no que o governo quer fazer, existem também lobbies contrários e existe esse sentimento geral de que já se deu muita possibilidade de o governo arrecadar indefinidamente. Então, é uma tarefa inglória essa do ministro, ele tem razão em cobrar o Congresso, mas também ele tem de entender que é um governo que não construiu uma maioria clara e uma maioria segura ao longo desses 3 anos e meio. Até esboçou fazer isso no primeiro ano, parecia que tinha conseguido, votou a PEC da transição de uma maneira muito fácil, votou a reforma tributária de uma maneira tranquila, mas sem se dar conta de que ali tinha interesses próprios dos deputados e senadores, né? Na PEC da transição, interessava dar aquele cheque em branco para o governo, porque o Arthur Lira já estava planejando a reeleição dele para a presidência da Câmara, que aconteceria 1 mês ou 2 depois. Na reforma tributária também tinha o interesse dele de se mostrar como alguém ali que ia deixar um legado que em 30 anos o Congresso não tinha conseguido analisar. Quando isso acabou também um pouco o combustível do governo. E até o final do mandato, Lula vai viver um pouco na reserva. Eu acho que ele vai conseguir aprovar o projeto do IR, e isso vai ser uma grande coisa que vai ajudá-lo, mas muito mais que isso, eu não vejo esse Congresso dando ao governo, não.